a gente tinha certeza de que Sorriso ia ser um lugar de sucesso. Sorriso acho que tem um potencial gigantesco ainda. Que poderia existir alguém que gostasse de Sorriso tanto quanto ele, mas ninguém tinha o direito de gostar de Sorriso mais do que ele. Na verdade, ele nasceu num lugar chamado Água Doce, que pertence ao distrito de Joaçaba, Santa Catarina. Dia 2 de 1 de 1936, 2 de janeiro de 1936. Muito jovenzinho, com 18 anos, ele ganhou do meu avô um cartório numa cidade chamada Pinheiro Preto, que é interior de Santa Catarina. E começou a vida profissional dele nessa cidade com esse cartório, era o cartório de registro civil. Depois disso ele teve sociedade em madeireira, teve outros negócios, também a origem dele é agrícola, a família dele tinha atividade agrícola em Santa Catarina. E aí lá em Santa Catarina também ele, junto com a família, com os irmãos, criaram uma empresa de confecções chamada Malharia Frâncio. Isso proporcionava que ele fizesse muitas viagens pelo Paraná, por Santa Catarina, pelo Rio Grande, e tivesse muito contato, uma rede de relacionamentos muito grande com gente que na época tinha lojas e que também tinha atividade agrícola no interior dos estados. E isso ajudou demais no processo de colonização de Sorriso, porque quando ele veio para cá, ele fez contato com essas pessoas e começou a buscar neles parceiros para compra de área aqui em Sorriso. E essas pessoas já conheciam ele, já sabiam que ele era uma pessoa honesta e que podiam confiar, e aí elas embarcaram nesse projeto. Desde o início, minha mãe sempre foi muito parceira dele. Ele falou, olha, vou começar um projeto no Mato Grosso. Ela falou, então tá, eu fico aqui com as crianças e você vai. E assim foi, ele ficou por muitos anos, ele praticamente ficou mais tempo aqui no Mato Grosso. Nós, a família, ficamos em Videira, Santa Catarina, e meu pai, na época nós éramos só 2 filhos, e meu pai praticamente ficava o tempo inteiro aqui, em Cuiabá e Sorriso. E depois, quando ele resolveu que estava na hora da família se mudar para o Mato Grosso, isso no ano de 78, ele chegou para minha mãe, convidou, falou, agora nós precisamos mudar para o Mato Grosso. E minha mãe, muito parceira, sempre foi muito parceira dele, sempre acreditou muito nessa visão dele. Ela falou, então vamos, mas eu só tenho um pedido a te fazer, se a gente for e não der certo, a gente vai para outro lugar, mas a gente não vai voltar para cá, a gente continua e segue em frente. E ele falou, então tá bom, então a gente vai. E daí nós nos mudamos, o casal e 2 filhos, para Cuiabá. Num primeiro momento nós ficamos sediados em Cuiabá, porque a matriz da empresa, da colonizadora Sorriso, era em Cuiabá. Em 83, alguns anos depois, meu pai falou, agora a gente precisa ir para Sorriso. E minha mãe, parceira, novamente acompanhou e mudaram daí para Sorriso. Em 75, a convite do meu tio Nelson Frâncio, que, por sua vez, tinha vindo a convite do seu sogro, que é o Benjamin Heiser. Eles 2 vieram para cá, meu tio estava vindo na fazenda do sogro para reconhecer, porque na verdade era o início de tudo, da posse da propriedade, e convidou meu pai para acompanhá-lo. E aí meu pai veio, acompanhou, chegou aqui, se encantou com a área, porque eram áreas planas, eram áreas, o clima muito favorável. Então ele viu uma grande oportunidade de agronegócios aqui. Nessa primeira vinda, eles tiveram os primeiros contatos com os proprietários da área, os corretores, na verdade, o corretor que cuidava dessa intermediação, e ele já partiu para a aquisição dessa área. Nesse momento, ele pensava em comprar uma área para a família, para implantar um projeto de pecuária. Era um projeto grande, era um projeto de mais de 6.000 hectares. Então, naquele momento, era um projeto desafiador. E ele precisava de sócios, precisava de parceiros para essa aquisição. O primeiro que ele propôs essa parceria foi o seu Dorival Brandão, que, por sua vez, a dona Helena tinha uma loja chamada Lenita, em Marmeleiro, e meu pai atendia a dona Helena nessa loja, e aí o contato aconteceu e eles viraram sócios nessa aquisição.
compra e venda de imóveis se tornou muito fácil, porque ele comprou essa primeira porção de terras, arrumou alguns sócios e quando viu já não tinha mais área. Aí ele foi adquirir ele e os irmãos, porque nessa hora então já tinha concretizado uma sociedade, era uma sociedade grande, não era só ele e os irmãos, mas era ele, os irmãos e mais algumas outras pessoas convidadas por eles para participar dessa sociedade, formaram a colonizadora Sorriso, que era então uma empresa imobiliária, com o foco de colonizar essa porção de Cerrado. Quando o Sorriso começou a se tornar uma vila às margens da 163, ele e os sócios, claro, começaram a se preocupar com o que aconteceria se deixasse naturalmente, e as palavras dele, ia se criar uma cidade desorganizada. Então nós precisávamos fazer um projeto urbano já que desse rumo para esse crescimento, com ruas largas, com traçado, e por conta disso a empresa, então, colonizadora Sorriso, contratou uma empresa de Cuiabá chamada Platec, que ficou responsável pelo desenvolvimento de 600 hectares. Eles reservaram uma porção de área, que é exatamente o núcleo urbano de Sorriso, para que nascesse então um projeto de cidade. A inspiração dele, ele sempre relatou para mim, para nós, a família, foram duas cidades. Inspiração do núcleo urbano e também do desenvolvimento econômico. A primeira, que ele considerava mais importante, foi a cidade de Cascavel, porque ele viu que Cascavel ela cresceu muito em função do agronegócio e por seu entroncamento rodoviário. Então ele imaginava que se ele conseguisse, se a colonizadora conseguisse fazer isso aqui, nessa porção de terras, possivelmente ia conseguir ter mais êxito. E assim eles começaram a planejar isso, discutindo com o governo do estado para que pudesse transformar numa estrada que originalmente era uma estrada vicinal na 242, que era um corte perpendicular à 163. Então, transformando Sorriso num eixo regional de desenvolvimento. E no núcleo urbano ele se inspirou em Brasília por ser uma cidade planejada, por ter esse traçado organizado, por ter ruas largas, por ter quadras bem planejadas. Então ele se inspirou em Brasília. No início, as avenidas aqui se chamavam W1, W2 e W3, que era uma inspiração de Brasília. Brasília tem isso. São as Ws, que são as avenidas que cortam o plano piloto lá, e eles se inspiraram em Brasília. Elas não tinham os nomes de ruas que a gente conhece hoje. Elas eram traçadas com letras. O meu pai e a família Brandão tinham uma relação muito antiga e muito íntima, muito próxima. Eles, por esse vínculo comercial que nasceu ainda lá no Paraná, na época que a dona Helena tinha loja em Marmeleiro e meu pai era representante comercial da nossa malharia, essa é uma história que circula dentro da nossa casa, porque a dona Helena sempre foi muito parceira do meu pai. De que forma? O meu pai recebia os casais que vinham do sul para comprar terras. Mas aqui era um lugar inóspito, né? Muito pó, muita poeira, falta de água, falta de energia. As mulheres chegavam aqui e se desesperavam. E aí que vinha a dobradinha entre o meu pai e a dona Helena, porque o meu pai chegava para a dona Helena e eles eram compadres. E aí meu pai chegava para a dona Helena e falava: comadre, eu vou deixar a esposa do fulano aqui com você e vou mostrar a terra para ele, e você dá um jeito de convencer ela que aqui é um bom lugar. E aí a dona Helena ficava a tarde inteira ali com a mulher e que não, tem que vir, tem que apoiar o marido, e aqui é um bom lugar, não sei o quê. Aí quando eles voltavam de noite o negócio estava fechado, a mulher e o marido estavam dispostos a mudar para cá e o negócio fluía com mais facilidade. Enquanto meu pai era o mentor, cuidava de toda essa parte estratégica, dos negócios da família, do nosso núcleo familiar, a minha mãe era a pessoa que cuidava dos filhos, da casa, da retaguarda.
mas os dois sempre foram muito apaixonados por esse lugar, extremamente apaixonados. Eles nunca cogitaram morar em outro lugar. E muito ativos na vida comunitária, na vida social, até para poder ajudar a desenvolver. E aí, desde o início, eles participaram de todos os processos, de todas as clubes de serviço. O meu pai ajudava a estruturar, participava, fomentava. Minha mãe participou ativamente, até o fim da vida dela ela foi ativa em atividades sociais, em igreja, para desenvolver e construir igreja, e clubes de serviço, e enfim, toda a onda de serviço comunitário que tinha, os dois estavam juntos e ativos. Eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu tinha 18 para 19 anos. Então eu não tenho essa visão de convívio particularmente assim, do trabalho, da luta, né, do ensinamento de trabalho. Mas eu tenho a visão do meu pai do amor, do amor assim, que ele tinha pela cidade, por tudo que ele estava construindo e o peso que ele tinha, né? Então assim, eu vejo que meu pai no dia a dia era muito preocupado, em primeiro lugar, com cada família que ele trazia para cá, com cada escolha, com cada pessoa que foram pessoas escolhidas, né, para vir. E ele tinha essa responsabilidade. Ele pesava isso no dia a dia dele, porque ele falava muito para minha mãe assim: eu posso não dar certo. Se eu não der certo, eu vou seguir em frente. Mas e as pessoas que eu trouxe? E todas essas famílias que eu trouxe, né? Então assim, eu tenho essa responsabilidade. Eu preciso fazer Sorriso dar certo. Eu preciso que Sorriso dê certo. Eu sei que vai dar certo, mas eu preciso que isso aconteça por todas as pessoas que eu trouxe, por cada família que está aqui. É minha responsabilidade. Então, assim, ele tinha um amor por Sorriso, assim, gigante, assim, né? Ele era uma pessoa extremamente orgulhosa dos feitos, de ter conseguido contaminar as outras pessoas de que esse sonho era possível. Porque um sonho sonhado por uma pessoa só não se transforma em realidade. E ele teve essa felicidade de contaminar as outras pessoas e transbordar esse otimismo. E eu acho que Sorriso se transformou no que é hoje, porque as pessoas que vieram para cá e que pegaram pesado no início, e foi muito difícil, os pioneiros, que são muitos, eles eram extremamente otimistas em relação ao que aconteceria. Ninguém nunca teve dúvidas do que aconteceria. Cada coisa que abria, cada coisa que prosperava, cada pessoa que chegava na cidade, cada conquista era uma conquista para ele, era uma conquista que ele tinha como dele, sabe? Então, isso é muito bom. E hoje eu olho para trás e vejo a cidade do jeito que está, quanta gente chegando, muita gente chegando, cidade expandindo. E eu tenho muito orgulho de ver isso. E eu sinto que hoje meu pai não está aqui, mas eu sei que, independente de onde ele estiver, acho que a alegria dele ia ser sem tamanho, de ver Sorriso do jeito que está, de ver as pessoas prosperando, as famílias, igual os próprios filhos dele tiveram que ficar fora. Ele se privou uma vida toda da convivência dos filhos, né? Não pôde acompanhar o crescimento dos filhos. E isso era um sofrimento para ele. Sorriso, na verdade, sempre foi uma irmã gêmea que eu tive, uma irmã não gêmea, mas uma irmã. Porque nós nascemos e crescemos muito próximas, né, de idade. Sorriso aconteceu, eu tinha 4 ou 5 anos, quando meu pai começou o projeto aqui, e eu acompanhei desde a primeira casa. Eu vim para cá quando tinha apenas o restaurante, que eles montaram o restaurante de beira de estrada. Então eu vi crescer cada rua aberta, cada casa, cada comércio, eu vi acontecer. E eu vi todo o potencial disso. E não tem como você não se
é como a gente sempre fala, a nossa história se confunde com a da cidade. Então a minha história pessoal também eu me confundo com onde começa a minha história, onde acaba e onde começa o desenvolvimento e meu amor pela cidade e minha responsabilidade por esse legado. Eu sinto que, além de todo esse carinho que a gente tem uma responsabilidade muito grande por esse legado. Eu falo que Sorriso é minha irmã mais velha e eu tenho muito orgulho de ver o desenvolvimento, de ver minha irmã, né, a Luciane, de ver meu irmão e de ver o legado que eles levam para frente, de ver o quanto eles, principalmente a Luciane, vestiu a camisa e leva hoje, assumiu grande parte do legado que meu pai fazia, assumiu perante a sociedade. Eu vejo ela fazendo isso e levando isso adiante. Assim, então isso é um orgulho muito grande, né? De ver que Sorriso continua num rumo. Sorriso é a soma de dificuldades, de objetivos, de sonhos, mas que culminou com um sucesso enorme e todo mundo muito feliz e realizado.